Passamos aí mais uma semana, né? Sem o devocional, estava com saudade de vocês. Desse momentinho nós temos juntos, né? Porque eu aprendo tanto nessa semana. E hoje não tem bem chuvoso aqui em Itiutaba, bem gostoso mesmo. E eu creio que o Senhor preparou uma palavra maravilhosa para nós recebermos, né, nessa manhã. Então, hoje a gente vai começar uma série e eu vou deixar a Cleuzinha falar. Cleo, pode abrir o microfone, fica à vontade. Bom dia, meninas, tudo bem? Saudade também de todo mundo, como a Lohane falou. Que bom que estamos aqui de volta, né? Aprender junto com todas, é muito bom. Então, essa semana a gente vai começar uma série de mensagem que vai estar embasada no livro da Viviane Martinello. Eu não entendi. Acho que alguém falou aí. Paisada, eu não sei se todos têm conhecimento, mas ele vai ser embasado, né? E o nosso foco é a Bíblia mesmo, né? Com os temas bíblicos. Creio, assim, que o Senhor colocou no nosso coração algo, assim, muito pontual para esse tempo, para essa estação. É uma mensagem, assim, que é onde o Senhor vai transformar mesmo nossas vidas, né, vários pontos das nossas áreas das nossas vidas, e creio que é um tempo novo, um tempo muito rico, de muito aprendizado, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, sabe, para nós recebermos aquilo que o Senhor tem para nos dar e nos ensinar nesse tempo. Eu creio que vai ser, sim, um tempo muito gostoso, de muito aprendizado mesmo. Então, eu creio que nessa hora vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor por esse dia. Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo. Pai, obrigada, Senhor Deus, por esse momento de mesa. Senhor, Tu és o convidado de honra. Pai, nós te adoramos e nós te exaltamos na beleza da Tua santidade. Fica conosco, Pai, fala conosco. Senhor Deus, nos direciona conforme o Senhor quer. Paizinho, Tu és aquele que sonda o nosso coração, Tu és aquele que conhece, Senhor Deus, os nossos pensamentos, Tu és aquele, Senhor Deus, que nos fizeste, nos criaste, Senhor Deus, e sabe todas as coisas. Pai, nós estamos aqui porque nós dependemos de Ti, nós Te queremos, nós Te amamos, ó Pai. Fala conosco, Deus, e venha sobre nós como é feito no céu, faz aqui na terra, Pai, nas nossas vidas. Guarda nossas casas, Senhor Deus, nos guarda, nos livra de toda distração. Paizinho, que nós possamos estar atenta, Senhor Deus, àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Seja conosco, nós te amamos, te adoramos, te exaltamos no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico que eu vou ler está lá em João 12, no versículo 24, que fala assim: na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Hoje eu estarei falando sobre a semente, porque todos nós temos conhecimento, né, que tudo na nossa vida começa como uma semente, e que como Jesus falou aos discípulos, né, que toda semente que caindo na terra e ela não morrer, ali ela não vai permanecer, né, ela não vai nascer, ela não vai crescer, não vai dar fruto. Mas se morrer, ela vai dar muito, muito fruto. Então, eu já quero enfatizar, para contextualizar um pouco, eu quero explicar o que é uma semente. Biologicamente, né, a ciência, ela fala que a semente, eu até anotei aqui para não esquecer, o que é uma semente? É um óvulo maduro, fecundado de uma planta que contém um embrião e serve para a perpetuação da espécie. Então, tudo que está no planeta Terra começa com uma semente. Nós fomos uma semente, trazendo para o contexto bíblico, hoje, como uma semente que o Senhor plantou dentro de nós temos uma finalidade. Eu vou dar um exemplo bem claro, eu vou usar aqui um exemplo da semente de uva. A semente de uva, ela é plantada numa terra, e qual a função da semente de uva? Crescer, produzir a uva, e essa uva ela tem a finalidade de produzir vinho e suco. Essa é a finalidade da semente da uva. Assim a laranja, a banana e as outras demais coisas. E nós também. Nós somos uma semente, nós nascemos, crescemos e nós temos uma finalidade.
Só que dentro dessa finalidade tem outros propósitos na nossa vida. Assim como a uva tem que produzir o suco e produzir os demais derivados, que a gente conhece mais como vinho, assim somos nós. Nós temos um propósito aqui na Terra. Mas para todo esse propósito acontecer, todo esse processo acontecer, tem uma finalidade que a gente tem um processo que é a morte, né? No contexto bíblico, no contexto espiritual, nós fomos criados em imagem e semelhança de Cristo. Mas nós fomos também, o Senhor nos fez, nos deu uma família, e assim, nós temos uma história, a história da nossa semente. Quando eu falar semente, eu quero que vocês entendam que estou falando de nós seres humanos agora, tá? Nós mulheres. Então, no contexto bíblico, aqui fala que se essa semente não morrer, lançada em uma terra, e ela não morrer, ela não vai ter finalidade nenhuma. Ela não vai ter história, ela não vai ter contexto, ela não vai ter legalidade, ela não vai ter linhagem e nem legado. Ela morreu e acabou. Assim somos nós. O Senhor nos criou, sabe, nos formou, nós nascemos, vamos passar por um processo, e quando o Senhor, nós conhecemos a Cristo, nós temos que morrer. Lá na frente fala que quando nós temos que, e como é que essa morte se dá? Quando nós negamos quem nós somos, quem a gente nasceu, nossos pais formou nosso caráter, nossa personalidade, toda aquela história toda, né? Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, com o Espírito Santo, nós temos que deixar toda essa bagagem, todo esse contexto, para nós se tornar quem o Senhor fez para nós sermos. Por exemplo, eu nasci em um lar, eu fui criada naquele contexto familiar, naquela história familiar. Eu fui projetada para mim, estudei para mim ser uma médica. Tudo bem, esse é o meu chamado, é o meu propósito e tudo. Só que tem outras áreas dentro de mim que eu tenho que abandonar. Eu tenho que dar parte do processo da morte, do óbito. Quando eu falo morte, eu não estou falando morte física, morreu e acabou. Não, eu estou falando de uma morte onde nós temos que nos entregar tudo, entregar tudo mesmo para o Senhor. Falar assim, a partir de hoje, eu quero ser a mulher que o Senhor criou para que eu fosse, sabe? É os nossos desejos, é os nossos sonhos, é as nossas mazelas, é a nossa bagagem que nós carregamos. E essa morte se dá em um processo doloroso. Porque essa semente, ela vai ser lançada em uma terra, e o processo ninguém vê. Porque eu gosto muito de plantas, vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de planta, então assim, eu cuido muito das minhas plantinhas, e às vezes quando eu vou tirar uma planta de um vaso para colocar em outro, eu tenho todo aquele processo, a terra, tem que ter a preparação da terra, tem que colocar a mudinha lá, ou então a própria semente mesmo. Então tem coisas que eu não vejo elas crescendo, mas eu sei que ela está ali. Então, assim somos nós. Quando nós nos entregamos e falamos, Senhor, a minha vida pertence a Cristo, transforma o meu caráter, transforma o meu eu, transforma quem eu era, para mim ser quem o Senhor me formou para ser, acontece dessa forma. É um processo doloroso, é um processo invisível, onde a gente pensa assim, eu não vou conseguir. Literalmente, a gente sente a dor da morte, a gente sente dores assim que só quem passa consegue explicar. Que se eu for falar aqui das experiências que eu já passei, vocês podem até ficar assim, nossa, mas é muito forte, então eu não vou desejar essa morte para mim. Então, eu vou nessa linhagem aqui que tá tudo bem. Mas, minha querida, eu vou te dizer, se você nunca passou por um processo de morte, por um processo onde você tem que ser enterrada, se prepara porque vai chegar. É algo inevitável na nossa vida cristã, sabe? E é necessário acontecer essa morte, sabe? Acontecer a morte, o enterro dessa semente, para que nós possamos produzir, crescer e produzir. Então, essa morte, ela se dá nesse processo. Muitas das vezes vai ser um processo de um casamento, muitas das vezes vai ser um processo de um diagnóstico, muitas das vezes vai ser qualquer
processo que você pensa assim, dessa vez, se o Senhor não me sustentar, eu não vou conseguir. É aí onde o Senhor entra, sabe, com todo aquele cuidado, aonde ele vai vir e falar: agora eu posso trabalhar, agora eu posso entrar. Porque eu quero que nós entendamos que nós somos corpo, alma e espírito, sabe? O corpo é o físico, a alma é onde são concentradas todas as nossas emoções, e o espírito é onde é concentrado, vivificado pela palavra. Todos esses três andam junto. E o contexto da semente, desse processo, ele está mais embasado, estudando, assim, eu montei a palavra, fui pesquisar alguma coisa, estão concentrados nas nossas emoções. Então, está concentrado na nossa alma. E é a alma onde a gente tem que dar liberdade para o Senhor trabalhar também. Porque se o Senhor não for o centro das nossas emoções, nós vamos ter uma vida cristã sendo baseada nas nossas emoções. E nós sabemos que hoje nós estamos em um mundo tão conturbado, um mundo tão cheio de, sabe, de lutas, de guerras, onde nós temos que separar as emoções do que é o espírito, porque senão a gente vai se afundar cada vez mais e não vamos saber desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Então essa semente ela tem que morrer, porque não é as nossas emoções que vai nos dominar, mas é o Senhor. Então tem todo o contexto. Por exemplo, a terra. A terra, você vai ter que entender que ali vai ser você e só você, sabe? Você vai pedir, pode pedir ajuda de oração do seu pastor, oração da sua mãe, de um líder, mas ela é onde você vai se estar despida de você, de toda a sua bagagem, de todo o seu ego, onde vai ter um processo, onde você vai descarregar tudo, onde o Senhor vai vir, onde o Senhor vai conhecer todas as suas mazelas, todos os nossos erros, todos os nosso ego, o nosso orgulho, a nossa prepotência, sabe? As nossas emoções tão desgastantes, coisas assim que nós carregamos no nosso contexto familiar, que tem que ser enterrado. Eu já passei por coisas assim que eu falei, Senhor, por que tudo isso? Parecia que Deus estava me enterrando mesmo, e literalmente, Ele estava me enterrando. Eu não entendia, eu só chorava, 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 e falava, Senhor, eu vou morrer. A única palavra que saía da minha boca é eu vou morrer. E era literalmente isso que o Senhor estava me fazendo naquela época. O Senhor estava me matando para que pudesse nascer uma nova Cleo, sabe? Com novos entendimentos, com novos conhecimentos, sabe? Com uma bagagem mais leve, porque a palavra de Deus fala que o fardo dele é suave, sabe? E é leve. Então, depois que nós passamos por esse processo do enterro, que nós começamos a crescer e a florescer no caminho do Senhor, as coisas começam a fazer sentido. A gente começa a entender a nossa caminhada com Cristo, nós começamos a entender o propósito de vida, qual é o nosso propósito, mas para chegar lá, eu quero assim que muitas das vezes a gente tem que entender o nosso contexto familiar, que a gente não pode desprezar essa parte também, né? Porque muitas das vezes a gente está passando por tantas coisas, porque a gente nega. Eu vou usar essa frase, porque muitas das vezes a gente nega a nossa história familiar. Quem foi os nossos pais, como foi a nossa criação, como foi o nosso histórico na infância, na adolescência, na juventude, sabe? Todas as vezes nós nascemos em um lar, pode ser ele disfuncional, pode ter sido ele um lar funcional, mas essa história nós não podemos desprezar. E tem muita coisa na nossa vida adulta hoje que está enraizada no nosso histórico familiar, que é uma semente, sabe? Então temos que ficar atenta a isso e deixar o Senhor tratar esses traços, porque tem coisas que o Senhor quer tirar. É nossa família, mas tem coisas do nosso histórico familiar que tem que ser cortado. Eu costumo dizer para minha mãe, hoje eu sou uma mulher adulta, eu, sabe, tenho minha família formada, tenho os meus pais, mas eu tive, há 3 anos atrás, eu passei por um processo que eu comecei a entrar em crise de identidade, porque tinha coisas na minha vida que eu não conseguia entender.
sabe? Eu comecei a entrar em crise de identidade, eu comecei a entrar em uma depressão silenciosa, sem entender, e eu querendo tratar como se fosse espiritual, e eu fui atrás de ajuda, né? Fui atrás de terapia e tudo, e eu conversando com o meu psicólogo, ele começou a trazer a minha raiz familiar. E aonde estava tudo, ele virou para mim e ele falou assim: Cleo, você precisa cortar o cordão umbilical. Você precisa cortar o cordão umbilical entre você e sua mãe. Porque tem muitas coisas que tem que ser rompida através disso aqui. Então, trouxe à tona aquela dor que eu sentia, aquela angústia silenciosa que eu sentia, e que não tinha explicação, porque eu não sabia explicar, ali foi tratada. Era uma raiz que precisava ser tratada. E eu identifiquei essa raiz. E ali oramos juntos, eu confessei, liguei para minha mãe, nós pedimos perdão, e eu falei essa frase para ela, eu falei: mãe, a partir de hoje eu estou cortando o cordão umbilical. A senhora é autoridade sobre a minha vida, a senhora é minha mãe, mas a partir de hoje eu tenho uma vida adulta e vou caminhar com as minhas próprias pernas, embasada naquilo que o Senhor criou para que eu fosse, a mulher que eu sou. E ali ela me abençoou e muitas coisas foram saradas, sabe? Aquele buraco que eu sentia dentro de mim, o Senhor fechou. Mas foi um processo doloroso, foi um processo que assim, de muito choro mesmo, de muita angústia, mas o Senhor trouxe e eu soube identificar onde estava a raiz. Então, hoje, muitas vezes, tem mulheres casadas, é, ou não, que tem filhos e tudo, vive uma vida, uma emoção, assim, que não tem uma estabilidade, que muitas das vezes está lá no histórico familiar, porque despreza, sabe? Ah, eu casei e tá tudo bem, mas não tem uma vida plena, não sabe lidar com algumas situações no dia mal, porque não tratou isso, despreza, sabe? Despreza, às vezes, um histórico familiar de um divórcio, sabe? De uma separação, sabe? Um histórico familiar de que, a minha família tem esse histórico de pessoas que vêm como é que se diz? Uma decorrência de pessoas que sofrem de depressão, uma decorrência de pessoas que casam, mas um certo tempo são todos divorciados. Ah, eu venho de um histórico familiar que a gente era muito pobre, a gente não consegue romper na vida financeira. Então, começa a identificar essas raízes, e nesse processo onde você vai ser enterrada, fala: Senhor, aonde eu preciso ser identificada? Sabe? Aonde eu preciso ser tratada nisso aqui para que eu possa crescer de uma forma saudável, que é onde eu venha produzir, sabe, ser uma árvore, e que quando eu estiver na estação adulta, os meus frutos venham se tornar comestíveis, venham se tornar saudável, que é o nosso propósito de vida, sabe? Que é esse que se dá o nosso propósito. Que nós temos esse propósito, nós nascemos para cumprir um propósito de Deus aqui na Terra. Nós fomos comissionados para fazer uma missão, para cumprir uma missão. Mas todos nós temos esse histórico, sabe? E a outra parte que eu separei é aonde nós estamos, quem nos plantou, sabe? Quem nos plantou e quem está nos semeando. Quem nos plantou foi Jesus Cristo, sabe? Ele nos escolheu, como eu falei, ele escolheu os nossos pais, ele escolheu a nossa família, sabe? Mas ele veio em forma de homem, ele morreu e ele nos plantou na rocha, ele nos plantou na videira, que ele é a videira, a palavra de Deus fala que ele é a videira verdadeira e nós fomos enxertados neles, nós fomos plantados nele. E aonde esse processo da plantação e de semear, onde a gente tem que estar atento, sabe? Que muitas das vezes o Senhor nos plantou, mas quem está semeando? Será que é uma distração lá no mundo? Será que é uma discórdia familiar? Será que é uma pregação na internet que você não conhece? Não estou dizendo que é proibido, gente, não tô falando isso aqui, sabe? Falando que nós temos que ser atentas e mulheres sábias para saber de qual fonte nós estamos nos alimentando, tá? Que hoje o mundo está cheio de heresia, cheio de falsos profetas, e para nós termos esse cuidado, porque essa é a semeadura, sabe? Essa é quem está semeando na nossa vida. Às vezes, todas as vezes é uma distração
de uma série, de um filme, de coisas aleatórias, tudo isso é lançado na nossa mente para nos roubar, sabe? Para nos tirar de onde nós fomos plantada. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque a semente, ela é lançada nessa terra, ela passa por esse processo da escuridão, da terra escura que ninguém sem vê, e só quem pode mexer nesse processo é o dono da terra, é o dono da semente, que é Jesus Cristo. Nós temos um dono, sabe? Nós somos filhos, raça eleita, exclusiva de Deus. E o Senhor tem ciúme sobre nós, então nós não podemos deixar outra pessoa intervir nessa plantação, intervir nessa terra. Eu, por exemplo, não gosto que mexa nas minhas plantas, apesar que são plantas de vaso, são todas de sombra, mas tipo assim, eu peço, nem o Gustavo mesmo, eu peço ele para regar as plantinhas, eu mesmo rego porque eu sei a dosagem, sabe, eu sei o modo de mexer, então é assim, é o Senhor, porque muitas das vezes nós permitimos que o mundo, sabe, venha semear na nossa vida. Muitas das vezes nós permitimos que outras pessoas, uma palavra de outra pessoa, venha validar quem nós somos, sendo que não é aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, porque nós temos uma palavra sobre nós temos uma palavra que diz quem nós somos, e nós temos esse bônus, sabe? Nós temos uma carta, sabe? E só quem pode autorizar outras pessoas mexer em nós é Deus. Se ele não autorizar, outra pessoa não pode. Então, nós temos que ter muito esse cuidado sobre a terra que nós fomos plantada e quem está semeando sobre nós, para que nós não possamos ser roubada nesse processo, porque muitas vezes nós não vivemos a plenitude na totalidade das promessas de Deus na nossa vida, porque nós fugimos do processo, porque nós fugimos daquilo que o Senhor está fazendo. Gente, não é fácil, sabe? Tem gente que prega muito bonito sobre o processo. Gente, é lindo quando passa, sabe? Quando tá lá na frente, que tá tudo concluído, que você vai dar seu testemunho. Ah, a pessoa fala, meu Deus, gente, mas só quem passa, sabe? É doloroso, é vergonhoso, sabe? Porque você vai se despir, você vai tirar suas capas, você vai ser você. O Senhor te conhece, sabe? Então é vergonhoso você falar, você dispor, falar assim, olha, eu vim de um histórico familiar que meu pai era alcoólatra, eu fui abusada, sabe? Eu tenho vergonha, hoje eu tenho medo de casar, porque meu histórico familiar, todo mundo passa 10, 5 anos casado, mas divorcia. Ah, eu venho de um histórico familiar onde toda a minha família de mulheres são mulheres separadas, são mães solteiras. É vergonhoso, gente, sabe? E muitas das vezes nós escondemos isso porque a gente não quer que as outras pessoas entendam isso, mas se a gente não expor, sabe? Não tem como essa semente morrer. Não tem como nós crescer na totalidade saudável como o Senhor quer. Não tem. E essa semeadura é Jesus que semeia. Ele vem com toda a calmaria, ele vem com toda a mansidão, sabe? Ele vem com toda a simplicidade, ele vem com cuidado, ele pega, ele trata, sabe? Ele pofa a terra, ele tira as pedrinhas, sabe? Ele fala, tá doendo? Tá. Eu sei que tá doendo, eu sei que é vergonhoso, mas eu tô aqui, sabe? Ele nos acolhe. E se nós passar desse processo, só colocar uma terra por cima e não separar as pedrinhas, não fazer a limpeza do terreno, vai ser jogado outras coisas por cima e só vai aterrando, aterrando, aterrando. Uma hora vai explodir, não vai nascer nada e você não vai ter um legado, você não vai ter uma linhagem. Porque você morreu, você não morreu, você só foi enterrada, sabe? Mas quando a gente permite, quando nós permitimos passar por esse processo, sabe? Que quando ela começar a brotar aquelas folhinhas, sabe? As pessoas lá fora vai ver. É, ela tem autoridade sobre esse assunto, sabe? Pode ir fulano que ela tem uma validade, ela tem uma palavra que valida isso aqui. Porque eu conheci de longe, eu conheci de perto, e foram tratada, sabe? Ela tem coerência, a vida dela tem coerência com a Bíblia. A vida dela resplandece Cristo.
A vida dela tem coerência com os céus, sabe? Esse é o fruto. Essa é a finalidade da semente, de quem nós somos, sabe? As pessoas olhar em nós e ver Cristo. Fala assim, ela carrega o DNA do céu. Ela carrega o DNA de Jesus, sabe? É uma pessoa que você pode ir porque ela vai ter palavras e totalidade e legalidade sobre isso, porque passou por todos os processos e ela está aqui. Tem coerência, é uma mulher que anda na verdade, que sabe que vive a verdade. Passou por muitas dificuldades, passou por muitas coisas, mas os frutos estão testificando, sabe? E hoje foi essa palavra, foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração sobre a semente, sabe? Que nós possamos, a partir de hoje, nos entender, nos conhecer, conhecer o nosso histórico familiar, permitir que nós sejamos tratadas, sabe? Permitir mesmo, fala, Senhor, qual é a área que o Senhor tem que enterrar? Vem, Senhor, faça isso em mim, me dá, me ensina a passar por esse processo. Só segura as minhas mãos, mas me enterra. Faça como o Senhor quer, sabe? Não é uma oração fácil, mas se nós queremos ter uma vida alinhada com o propósito do Senhor e viver no centro da vontade de Deus, nós precisamos permitir essa morte, sabe? Que nós possamos ter esse entendimento, que o Espírito Santo ministra ao seu coração, traz à sua memória aquilo que precisa ser enterrado como semente, sabe? E que seja enterrado na terra que o Senhor te plantou, que você fique firme, permaneça e que a semeadura, a rega, venha do próprio Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, sabe, com essa palavra, e que você seja guardada, que as aves de rapinas não venham roubar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que a terra seja fértil, a água venha ser jorrada do trono do Senhor sobre a nossa vida. Que Deus o abençoe. Se tiver alguém que quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Se não, vamos orar para encerrar, que já está quase dando. Vamos orar. Paizinho, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós queremos ser mulheres segundo o teu coração. Senhor, nós queremos ser filhas, ó Pai, obediente. Senhor Deus, nós queremos ser filhas tratadas, Senhor Deus, naquilo que precisa ser tratado. Senhor Deus, cura as nossas raízes. Senhor Deus, cura, Senhor Deus, os nossos sentimentos. Senhor Deus, alinha as nossas emoções com os céus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dê clareza, Senhor Deus, nesse dia. Senhor Deus, que o Senhor nos traz à memória, Deus, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado. Paizinho, Tu és o dono de todas as coisas. Pai, fica conosco. Pai, nos guarda, nos livra, nos dê uma semana abençoada. Senhor Deus, nos guarda de todo mal. No nome de Jesus, amém. Amém. Antes da gente tirar nossa foto aqui rapidinho, Cleo, assim, foi tão confirmação de Deus. Ontem o meu pastor, ele gosta muito dessa passagem. E ontem nós estávamos no retiro, quem tá aqui, tem algumas pessoas que estavam no retiro aqui. Meu pastor fez uma fila, deu um grão de arroz para cada uma de nós, para exemplificar a semente, sabe? Aí ele pegou e ministrou sobre a vida de cada uma de nós e falou, né, que além de nós sermos essa semente, a gente precisa morrer, porque existem outras vidas através de nós, né? Que através de cada uma de nós aqui, existem outras vidas para serem salvas, né? E aí a gente vai precisar dessa morte mesmo para que outras sementes sejam geradas, sabe? Mas ele falou exatamente sobre isso, sobre essa semente. E foi muito forte, assim, ver que o Senhor, ele confirma essa mensagem, né? Ele confirma, falou ontem lá e falou hoje aqui novamente para nós. Então, é um tempo mesmo de morrer para que venha gerar outros frutos, né? Vamos tirar a nossa foto? Deixa eu só parar aqui a gravação. Muito obrigada, Cleo, por essa palavra tão pontual para nós, né?